Oi, pessoal. Agora estamos de volta com o videocast do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista e vamos aprofundar o olhar para os desafios e oportunidades do envelhecimento no Brasil. Nossa convidada é Thelma Aires, mestre em Inovação e Desenvolvimento pela Laureate Education, especialista em Dinâmica de Grupo e Gestão de Pessoas pela Unicap, psicóloga, professora universitária, autora de 5 livros, partner do Great Place to Work e consultora em diversas empresas de contabilidade. Thelma, uma honra ter você aqui com a gente. Prazer, Fabrício. A honra é nossa poder estar aqui num espaço de reflexão sobre um tema tão importante e que interessa a todas as pessoas. Afinal, é certo que todos estamos envelhecendo. E vamos conversar sobre isso. Você trouxe dados fortes sobre o envelhecimento no Brasil e falou sobre a chamada geração prateada. Como esse movimento vem mudando a forma como entendemos a longevidade? Primeiro, assim, um dado importante que a gente saber que o último IBGE aponta um crescimento da população acima de 60 anos de idade, considerada assim, população idosa, aumentou em 60%. Né? E nós temos aí um desafio muito grande. A geração prateada é uma geração a qual é importante perceber que esse envelhecimento ele não está associado àquele modelo antigo de envelhecimento, onde as pessoas iam se reclusando, né, saindo dos seus ambientes sociais. Ao contrário, hoje nós temos uma população aí chamada de prateada, que está se cuidando mais e está chegando na terceira idade com muito mais zelo, com fome, com qualidade de vida, portanto com um pouco mais de longevidade. Uma geração que, apesar dos desafios, tem acesso à tecnologia. Eu contei hoje que a minha mãe, com 82 anos de idade, diariamente pesquisa no Instagram receitas de comidinhas e manda no WhatsApp da família. Temos uma prova de que, mesmo numa faixa tão avançada, os idosos também, quando têm acesso, né? A utilização de bancos e vários aplicativos são possíveis de serem realizados por pessoas da terceira idade. Então, nós temos um grupo, né, que acessa a informações e que tem muita competência, né, para oferecer e que está aos 60 anos de idade, rompendo esse padrão aí que a gente tinha de idoso com aquela pessoa da bengalinha na mão. Né? A gente fala um pouquinho sobre a inversão da pirâmide etária. E você destacou que nesse mesmo cenário o Brasil já não é mais considerado o país do futuro. Exatamente. O que significa na prática para as novas gerações e também para quem está envelhecendo hoje? Não somos mais o país do futuro, exatamente baseado em idade de pesquisa. A fonte principal é o IBGE, apontando para esse crescimento. Hoje nós somos mais de 36 milhões de idosos, né, como a gente já disse. E o desafio para as gerações é trilhar um ambiente daqui para frente, né, que ele minimize e reduza de preferência as questões do preconceito em relação às pessoas mais velhas. Hoje o grande desafio, na verdade, é a gente ter a sabedoria da integração, da multifuncionalidade, das pessoas saberem fazer umas com as outras, respeitando diversidade, inclusão e pertencimento, que é possível, né, nos diversos ambientes, sobretudo os ambientes organizacionais. Você falou de 36 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Quais são os maiores desafios assim também e maiores oportunidades que esse contingente traz para o mercado de trabalho e para a sociedade? Bom, a pessoa mais madura, ela traz o desafio em si. Primeiro, o sujeito em si, ele tem o desafio da autopercepção, do autodesenvolvimento, da autoaceitação, e que não é fácil também a gente romper com determinados padrões, sobretudo para a mulher, onde o nível de exigência em relação a fitness e a desempenhos e a beleza, né, é muito imperativa e às vezes até tirana. Então, a autorregulação, a autopercepção, isso para o indivíduo, né? Enquanto sujeito pertencente a diversas organizações, né, o grande desafio para as organizações é se preparar verdadeiramente para uma cultura que inclua e que também faça as multigerações se darem bem, né, se completarem. A gente tem as novas gerações com acesso a novas tecnologias, né, novas formas de ver e interpretar o mundo e se relacionar com questões ambientais. E a gente tem as antigas gerações com uma experiência vivencial, uma experiência de habilidades comportamentais, que é, na verdade, o grande ganho, sobretudo para as empresas que prestem serviços. Aliás, esse é um dado que a gente queria acrescentar. Num evento como esse, né, perceber que são as empresas de serviço que mais têm empregado as pessoas de terceira geração, né, 60 a mais. Para terminar,
na sua visão, como as empresas e profissionais podem se preparar para esse cenário em que a diversidade etária vai se tornar cada vez mais evidente? O que você acabou de falar? A preparação passa primeiro por uma política de gestão de pessoas bem definidas, isso no que diz respeito às organizações. Clareza de que gente é diferente, ser humano é ser diferente, né? Então, entender isso, né, é algo essencial para as organizações. E na prática, o que acontece? É a gente ter uma comunicação clara com o universo, né, com o ambiente externo e o ambiente interno, e que a gente quer oportunizar, de fato, a inclusão das pessoas, né, dentro das organizações. Veja, por exemplo, a questão da comunicação que é utilizada. A gente escuta muito empresários dizer assim, não, na minha empresa está tudo bem, não tem problema de ser idoso ou não. Mas, às vezes, a comunicação para fora sobre a empresa, ela tem apenas jovens dentro da empresa. O processo de seleção ele não é direcionado especificamente para esse público, né? O onboard dos colaboradores, muitas vezes, ele é criado para uma política de gente jovem, né? Vale a pena rever aquele filme Senhor Estagiário, que ele traz uma provocação muito interessante, né? No momento de entrevista, o ator, ele tem 70 anos de idade, a pessoa que entrevista pergunta para ele, como você se vê daqui a 10 anos? Ele diz, quando eu tiver 80? Então, nem sempre que dá certo para uma geração, dá para outra, e isso requer algumas habilidades para dentro da organização. Ter este cenário de envelhecimento no país é, na verdade, uma grande oportunidade, porque a força de trabalho está envelhecendo, portanto, com mais competências atitudinais, mais maturidade, e a gente também tem um mercado consumidor também envelhecer. É uma oportunidade para as empresas se repensarem e pensar de que maneira eu posso aproveitar, né, empregar novos serviços, pensar novas possibilidades na minha prestação de serviço. Olha, é um tema super, mas super importante no dia a dia. Nesse dia que a gente vive atualmente, eu quero agradecer a Thelma, a Marisa, que a gente está aqui no estúdio, foi a nossa entrevistada anterior. Muito obrigado por compartilhar essa experiência de vocês e esse olhar tão necessário sobre o envelhecimento e longevidade e esse propósito, né, que eu acho que foi fundamental. A palestra de vocês simplesmente vai ser uma das mais comentadas aqui nesse congresso, tenho certeza disso. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? Obrigada a você. E para você que está nos assistindo, não perca, mas vem por aí mais episódio do videocast do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista. A gente se vê. Tchau, tchau.